Desde criança nós somos ensinados que o estudo é algo que está restrito à escola, é algo que está restrito às matérias escolares, e a gente tem toda essa ideia e todo esse peso cultural que a gente vai carregando ao longo da nossa vida sobre o que é o estudo, como uma obrigação ou como algo que a gente só precisa realizar para fazer uma prova na escola ou para passar de ano. Mas muito pelo contrário, o estudo ele vai além daquilo que a gente tem, nas paredes da escola, e ele é um processo constante que deve durar toda a nossa vida, porque nós seres humanos precisamos sempre estar aprendendo coisas novas e nos desenvolvendo cada vez mais. Estudar ele nos ajuda não somente a ir melhor na escola, mas estudar nos ajuda a sermos melhores como indivíduos numa sociedade, a nos desenvolvermos, ajuda na nossa espiritualidade, ajuda a nos tornarmos bons cidadãos e assim por diante. E justamente por isso, por conta dessa importância do estudo, eu trouxe alguns dos métodos que eu uso, que eu aplico quando eu vou estudar, que me ajudam a ter estudos mais focados, ter estudos mais produtivos e que eu acredito que também possa ajudar vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Tomás, seja bem-vindo ao canal se você está chegando agora. Aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, e eu tô aqui com o papel de te ajudar a se tornar a sua melhor versão. Como eu disse, o estudo ele vai muito além da escola, então, por exemplo, eu sou estudante do ensino médio, então eu tenho as matérias que eu preciso estudar, química, filosofia, matemática, sociologia, porém eu também tenho coisas que eu estudo que me ajudam como indivíduo, como por exemplo, inteligência emocional, produtividade, hábitos e assim por diante. Ou seja, são coisas que me melhoram como indivíduo. E é muito importante que vocês não restringam, como eu falei, o estudo somente à escola, mas vejam o estudo como uma ferramenta que ajuda vocês no dia a dia, que ajuda vocês a resolver problemas. O estudo também ajuda vocês a saírem um pouco da bolha, nos ajuda a sair um pouco da bolha que a gente está inserida, a não nos tornarmos pessoas tão alienadas, tão focadas só na nossa vida e a enxergar o mundo todo num panorama geral, a conseguir compreender melhor as situações, as pessoas e os fatos da vida. E antes de começar a dar essas dicas, tá, gente? Eu vou dar 5 dicas pra vocês, 2 dicas que vocês podem usar antes de começar o estudo de vocês, uma dica pra usar durante os estudos e 2 dicas pra usar depois dos estudos. E antes de começar tudo isso, eu vou dar uma dica bônus, que é justamente antes da gente começar, da gente sentar pra estudar, definir e ter na mente de vocês extremamente claro o que vocês vão estudar e por que vocês vão estudar isso. A primeira dica que eu tenho para dar é: entenda as técnicas de estudo que são melhores para você. Ou seja, compreenda as técnicas que mais ajudam você no seu momento de aprendizado. O erro de muitas pessoas é tentar, de certa forma, copiar os estudos das outras pessoas. E não que seja errado se inspirar. Mas o que eu tô falando para vocês é que existem técnicas de estudo que são boas para algumas pessoas e não são tão boas ou tão eficazes para as outras pessoas. Existem pessoas que aprendem mais no visual, então coisas mais coloridas, coisas mais chamativas. Existem pessoas que aprendem melhor escrevendo, não necessitando tanto daquela questão de, coisas mais visuais para aprender. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que pessoas aprendem de formas diferentes e é muito importante que vocês tenham esse autoconhecimento e para vocês conseguirem compreender qual técnica de estudo é melhor para mim, o que é que me ajuda melhor a estudar, quais são as técnicas que são melhores para minha forma de aprender. O segundo ponto, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é: prepare-se antes do estudo, ou seja, pegue tudo aquilo que você vai precisar e deixe à sua disposição. Se alimente, tenha dormido bem, não vai estudar extremamente cansado, porque vai ser difícil, bem mais difícil de você se focar e o estudo vai ser bem menos produtivo. Se alimente, arrume a sua postura, pegue os materiais, pegue o livro, deixe tudo à sua disposição para evitar que você esteja o tempo inteiro se distraindo, esteja o tempo inteiro perdendo o foco ou saindo daquilo que você tem para fazer. Inclusive, uma dica que eu dei até no meu Instagram esses dias, se você não me segue, ele vai estar aparecendo aqui na tela, o arroba, em relação à questão de você deixar um bloquinho de anotações, uma folha, alguma coisa do seu lado na hora que você for estudar. E aí, quando você estiver estudando e vir algum pensamento, tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, em vez daquele pensamento estar atrapalhando os seus estudos
e enchendo a sua cabeça, você vai lá e anota para que você possa resolver depois dos estudos e não tenha que ficar se distraindo. E particularmente é algo que me ajuda bastante. Olha, eu uso esse bloquinho aqui, então geralmente quando eu vou estudar eu sempre deixo ele ali do lado, né? E aí já vou anotando as coisas que eu preciso fazer. Não fica organizado, mas o objetivo não é ficar assim organizado, perfeitinho. O objetivo é justamente não ficar se distraindo durante os estudos. E olha, ajuda bastante. E também arrume a sua postura, né? Arrume o lugar que você vai estudar. E arrumar a postura é muito importante, porque esses dias eu tô lendo, na verdade esses dias não, eu ainda tô lendo um livro, que o nome dele é Inteligência Emocional, é um livro muito bom. E ele fala justamente, ele me trouxe um insight sobre isso que é muito interessante. Existe outro mecanismo que a gente tem no nosso corpo, né? Existe um mecanismo que a gente tem, que o nome dele é propriocepção. E é um nome um pouco estranho, mas ele justamente é responsável pelas informações que chegam ao cérebro sobre como está o seu corpo por fora. Ou seja, o nosso cérebro ele detecta a nossa postura corporal para saber, assim, como ele deve agir, digamos. Então, assim, se você tá numa postura corporal muito dispersa, muito relaxada, o teu corpo, o teu cérebro vai entender que é hora de relaxar, não hora de estudar. Agora, se você tá numa postura ereta, se você tá em uma boa postura, o teu cérebro vai entender que é hora de manter mais o foco e não tão momento assim de relaxar, né? Agora, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês aplicarem durante o estudo e que é muito importante, é que o bom estudo está na qualidade e não na quantidade dele. Ou seja, existem pessoas que estudam muito, existem pessoas que estudam 5, 6, 7, 8 horas por dia. E assim, existem pessoas que têm facilidade, tá? Não é julgando essas pessoas, mas o que eu quero dizer pra vocês é que não adianta vocês estudarem horas, horas e horas se vocês não fazem aquilo com foco e com presença. Ou seja, não adianta eu estudar muito se o meu estudo não é de qualidade, se o meu estudo não é focado. Então busquem manter o máximo de foco que vocês puderem nos estudos que vocês estão fazendo e busquem também ter momentos de pausa, momento que vocês tiram para respirar, para caminhar, para fazer alguma coisa que não vai encher tanto a mente de vocês, para deixar que o cérebro relaxe, para deixar que o cérebro consiga consolidar melhor as informações que vocês estão adquirindo nesse estudo. Ou seja, é muito importante que vocês tenham equilíbrio. Estudar é muito importante, com certeza, mas descansar também é importante. Então não é bom, não é interessante nem saudável que vocês abram mão de outras partes da vida de vocês, como da vida social, da saúde de vocês e principalmente não abram mão da espiritualidade por conta dos estudos. Então, assim, quando você for estudar, invista realmente em lugares que são mais calmos, que são mais silenciosos, fuja da distração, desliga o celular, desliga as notificações, realmente faça de tudo para manter-se presente, para manter o seu foco na atividade. E se você está começando agora, também é essencial você não começar estudando 3, 4 horas por dia se você não tem o hábito de estudar. Começa de pouco, começa estudando 30 minutos, fazendo umas pausas ali de 5, 10 minutos, mas o importante é vocês terem constância, é vocês terem foco, é vocês terem presença e vocês também buscarem ter paciência com o ritmo de vocês. E agora 2 dicas também muito importantes que eu tenho para dar para vocês que vocês podem utilizar depois de vocês já terem concluído o estudo tente lembrar e revisar com frequência aquilo que você estudou. Ou seja, algo que ajuda o nosso cérebro a memorizar aquilo que a gente aprendeu, a consolidar as informações, é tentar, depois de ter estudado, lembrar daquilo que você estudou. Quando você tenta lembrar, você está forçando o teu cérebro a estar lembrando dessa informação, o que ajuda ele, né, tem mais chances dele lembrar realmente, consolidar a informação a longo prazo. E assim, no processo de aprendizado, no processo de estudo, a gente está criando novas conexões neurais. Então é muito importante que você esteja sempre fortalecendo essas conexões por meio da revisão. Então faça um mapa mental, busque sempre estar revisando com constância para que o seu cérebro não se esqueça daquela informação que você adquiriu ao longo do estudo. A última dica, que é uma dica de ouro que já me ajudou a tirar muita nota boa, é você tentar explicar aquilo que você aprendeu para outra pessoa, ou simplesmente explicar, nem que seja para ninguém, né? Nem que seja falando sozinho, gravando um vídeo, mas busque explicar, porque quando você explica, você literalmente está se obrigando a pegar o que você estudou, organizar na sua mente, verbalizar, e isso ajuda o teu cérebro a memorizar com mais facilidade.
Então, assim, muitas notas boas que eu já tirei em história, em sociologia e filosofia foram realmente usando essa técnica de explicar para as pessoas aquilo que eu consegui entender. E isso ajuda muito o nosso cérebro a memorizar, isso ajuda muito o nosso cérebro realmente a guardar aquele conhecimento por um longo período de tempo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma foi relevante para você, te ajudou a ter algum insight, te ajudou a aprender coisas novas, né? A aprender, eu peço que você possa deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que quando eu poste um vídeo novo, o YouTube ele sempre esteja mandando para vocês, compartilhar também e comentar alguma sugestão de vídeo ou o que você achou do vídeo de hoje. Obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui, até o final. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.